Nós vimos na aula anterior que o grupo dos 12 apóstolos era um grupo limitado, específico, com a missão determinada de lançar os fundamentos da igreja, escrever a escritura e serem testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. A esse grupo se soma o apóstolo Paulo como a única exceção. Pessoas outras, chamadas de apóstolos no Novo Testamento, o são na condição de emissários, missionários, pessoas enviadas para cumprir uma determinada missão, gente que veio trazer oferta, como os apóstolos das igrejas e o próprio Epafrodito, que é chamado assim. A grande pergunta agora, que nós queremos responder na segunda aula, é se os apóstolos deixaram sucessores. Quem os apóstolos pretendiam que deveriam continuar a obra que eles começaram? Eles receberam a tarefa de evangelizar o mundo. Eles tinham consciência de que no período de vida deles isso não seria possível. Que medida eles tomaram para que depois da morte deles essa missão fosse levada avante? Em outras palavras, quem são historicamente os sucessores dos apóstolos? Quem é que deveria continuar a obra deles? O que é que o Novo Testamento tem a nos dizer? Vamos começar examinando o caso de Judas Iscariotes, que é o primeiro caso de sucessão apostólica, não é? De substituição. Todos nós sabemos o que aconteceu com Judas. Ele era dos 12, fazia parte dos 12, foi nomeado por Jesus, escolhido juntamente com os 12 na mesma ocasião, fez sinais e prodígios, saiu em missão, fez tudo o que os 12 fizeram. Todavia, ele era o traidor. Era aquele que haveria de entregar Jesus para ser crucificado, cumprindo assim o propósito de Deus. Com o seu suicídio, com o seu enforcamento, a cadeira número 12 ficou vaga. E antes de Pentecostes, guiados pelo Espírito Santo, os demais apóstolos promoveram a substituição de Judas. Era importante que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo viesse, ele viesse para o número completo. Os 12 deveriam estar completos para quando o Espírito Santo viesse. Então, eles promoveram a substituição de Judas e lá em Atos capítulo 1, nós lemos que o escolhido foi Matias. Foi um processo debaixo da orientação do Espírito Santo, eles oraram pedindo ao Senhor que guiasse. A escolha recai sobre Matias, foram indicados dois, Matias e José. A escolha recai sobre Matias, usando o sistema que era comum no judaísmo, que era o lançar sortes. E ele é contado então entre os 12, tanto é que em Atos 2, quando Pedro se levanta para pregar no dia de Pentecostes, diante da multidão, Lucas registra, levantando-se Pedro e os 11. Pedro mais 11 igual a 12, ou seja, para Lucas o número estava completo. A eleição de Matias foi legítima. E ele então vai ocupar a cadeira de Judas. Então esse é o primeiro caso e único de substituição apostólica. Porque em seguida, no livro de Atos, nós lemos que o apóstolo Tiago, irmão de João, ele é morto por Herodes. E não houve nenhuma iniciativa da parte dos demais para fazer o que eles fizeram com Judas, de substituir Tiago por outro, fazer uma eleição, ou perguntar a Cristo, ou escolher entre pessoas, porque pessoas havia ali que poderiam ocupar o lugar de Tiago. Mas não foi feito e permaneceu o 11 mesmo, não foi substituído. Isso aqui então já aponta a tendência. Não houve substituição dos demais apóstolos, até onde a gente sabe, pela história da igreja, à medida que eles foram morrendo. Quem aparece desde cedo ao lado dos apóstolos na Judéia e em Jerusalém é uma classe chamada de presbíteros. Eles são mencionados a primeira vez em Atos, capítulo 11, 29 a 30. Quando diz que Paulo resolveu, com outros irmãos, ir a Jerusalém levar uma oferta, e lá chegando foram recebidos pelos presbíteros e pelos apóstolos. Pela primeira vez, então, em Atos 11, você encontra esse grupo. Não nos é dito como eles foram eleitos, não nos é dito as suas qualificações, eles simplesmente aparecem na narrativa de Lucas, em Atos,
como sendo um grupo que já estava ao lado dos apóstolos, tomando as grandes decisões, recebendo as ofertas, Concílio de Jerusalém, e na decisão, assinam a decisão que foi tomada com relação à entrada dos gentios na igreja. Alguns anos mais tarde, quando Paulo chega em Jerusalém, Atos capítulo 22, Atos 21, na verdade, ele é recebido por nenhum apóstolo, mas somente pelos presbíteros encabeçado por Tiago, que não era apóstolo. E ele presta relatório aos presbíteros e os presbíteros orientam. Se foi a orientação certa ou não sabemos. Vai pagar um voto, Paulo, rapa a cabeça, se junta com esses irmãos aí, cumpre a lei, porque todo mundo que é cristão aqui em Jerusalém também é judeu, né? Então, se entrar no mérito da orientação dos presbíteros, fica claro que eles estavam, no final do livro de Atos, no controle e no comando da igreja de Jerusalém, decidindo questões missionárias. Quando, por exemplo, Filipe prega o evangelho em Samaria, então é dito que os presbíteros e apóstolos mandaram Pedro e João a Samaria para investigar o caso. Ou seja, eles já estavam assumindo decisões a respeito de missões, administração, questões teológicas. Atos 15, eles participaram daquela questão teológica, se os gentios podem entrar ou não. Quando então nós fazemos a pergunta, quem seriam os sucessores naturais dos apóstolos na sua tarefa? A resposta é clara no livro de Atos: os presbíteros. Os presbíteros cedo aparecem ao lado dos apóstolos para fazer essa tarefa. A pergunta de como eles foram escolhidos, um modo de escolha, ela não é clara no livro de Atos. Os presbíteros de Jerusalém. Provavelmente porque os judeus que se tornaram cristãos estavam familiarizados com os anciãos do Antigo Testamento. E há uma similaridade muito grande entre o presbítero do Novo e o ancião do Antigo, aquele que era membro do Sinédrio. O Sinédrio era aquele grupo de anciãos eleitos, escolhidos em Israel, a qualificações dadas por Moisés, tinha que ser gente sábia, gente experiente, tá escrito lá quais seriam as condições de ser ancião, e que governavam Israel, tanto civilmente quanto nas questões da lei. Então, não seria estranho para os judeus cristãos de Jerusalém, seria natural que a liderança deles seguisse os mesmos moldes da liderança da sinagoga e do sinédrio. Por isso, talvez Lucas não explica, simplesmente registra que a liderança cedo era formada de presbítero, que significa ancião, é isso que a palavra significa, não é a mesma palavra que na Septuaginta se refere aos anciãos da nação de Israel. Mas quando chega em Paulo, no caso de Paulo, Paulo começa a pregar entre os gentios, então lá em Atos 14 está registrado o modo como Paulo promoveu a eleição de presbítero nas igrejas gentílicas. Está dito lá que ele passava pelas igrejas juntamente com Barnabé, promovendo a eleição de presbíteros. E a palavra que é usada lá para promover a eleição é uma palavra grega que significa apontar pelo levantamento de mãos, o que indica que o sistema era muito similar àquele que aparece lá no início do livro de Atos, que é a escolha dos diáconos. Vocês lembram como era feita a escolha dos diáconos, como foi feita? A multidão indicou uma série de nomes e, sob a supervisão dos apóstolos, foi feita a eleição e escolheram, então, 7 homens. Então, esse sistema de supervisão para eleição parece ter sido a maneira pela qual se tornou padrão, que foi a mesma da escolha de Matias. Pedro supervisionou, juntamente com os demais apóstolos, mas foram indicados 2 nomes, e dos 2 nomes foi escolhido um. No sistema dos diáconos foi a mesma coisa. Apontaram vários nomes, mas a multidão escolheu 7, debaixo da supervisão dos apóstolos. Então, é natural supor que a escolha dos presbíteros tivesse sido feita da mesma forma. E é assim que a gente vê Paulo fazendo
nas igrejas gentílicas, promovendo a eleição de presbíteros, que eram eleitos então pela comunidade dentro de determinadas características. A conclusão que a gente chega, examinando o Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, é que os sucessores naturais dos apóstolos seriam os presbíteros, porque os próprios apóstolos promoveram a nomeação de presbíteros lá em Jerusalém e Paulo nas igrejas gentílicas. A tarefa dos presbíteros parece ter sido clara. Eles deveriam pastorear o rebanho, deveriam cuidar dos doentes. Tiago diz que se alguém está doente, manda chamar os presbíteros da igreja para orar com eles e ungir com óleo. Os presbíteros aparecem, como eu já disse, envolvidos em decisões doutrinárias, divisão de campo, recebe relatório de Paulo, instrui Paulo sobre o que deve fazer, ou seja, eles assumiram rapidamente as funções de governo das igrejas. Agora, é interessante que a eles não foi dado trazer novas revelações, trazer doutrina nova, escrever Bíblia. O que eles tinham que fazer era manter o depósito apostólico. Eles tinham que se manter na doutrina apostólica, preservar a doutrina apostólica e ensinar essa doutrina, preservar os seus escritos e transmiti-los. Era essa a tarefa deles e nesse ponto eles diferem dos apóstolos. Eles tinham basicamente as mesmas funções pastorais, mas a diferença é que eles eram continuadores e não os inovadores ou os pioneiros. Sobre as qualificações, encontramos-las descritas em 1 Timóteo 3 e em Tito capítulo 1. Então, elas descrevem mais qualificações morais e aptidão para ensinar. Tem que ser justo, tem que ser honesto, tem que ser bem casado, tem que ter uma família boa, tem que ser uma pessoa equilibrada, tem que ser apto para ensinar, tem que ser alguém capaz de convencer os contradizentes, está lá em Tito, alguém que é capaz de argumentar com base na doutrina. Na 1 de Pedro, capítulo 5, também fala a respeito da qualificação dos presbíteros, que eles têm que pastorear o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas com humildade. Então, a função realmente é essa, de pastorear, cuidar, governar, orientar, preservar o ensino apostólico, cuidar da sã doutrina, enfim, levar avante a obra de evangelização do mundo, fundando igrejas, estabelecendo essas igrejas. Então, é a função do presbítero. A grande questão, então, que se levanta aqui por alguns, é que se já entre os presbíteros, já se não levanta uma distinção entre presbítero e bispo, sendo que Timóteo e Tito seriam os primeiros bispos que acontecem no Novo Testamento. A ideia é que, tudo bem, de fato, os primeiros sucessores dos apóstolos eram os presbíteros, mas já no Novo Testamento você percebe a emergência de dentre os presbíteros de uma outra categoria que seriam os bispos, que estariam num nível acima dos presbíteros e que seriam líderes. E estes é que são os verdadeiros sucessores dos apóstolos. E aí os exemplos apresentados são Timóteo e Tito, como tendo sido os primeiros bispos. Na verdade, historicamente, Timóteo é considerado como o primeiro bispo de Éfeso e Tito o primeiro bispo de Creta. Eles receberam de Paulo, é verdade, eles eram auxiliares de Paulo. Sabemos muito mais acerca de Timóteo do que de Tito, mas ambos eram auxiliares de Paulo e Paulo os enviava em missões como delegados apostólicos para realizar determinadas tarefas. Cuidar de igrejas com problemas quando Paulo não podia ir, levar mensagens da parte de Paulo, se informar da condição dos novos convertidos e trazer essa informação para Paulo. Eles tinham diversas e diferentes missões. No caso aqui, Timóteo havia sido enviado por Paulo a Éfeso para colocar em ordem a vida da igreja ali. E Tito, da mesma forma, foi enviado a Creta. Só que nas orientações que Paulo dá a Timóteo e dá a Tito, está o estabelecimento de presbíteros.
Paulo manda que Tito organize isso fica mais claro na carta a Tito, né? Eu pedi que você constituísse presbíteros, né? Bispos, aliás, ele fala, né? Alguém que seja irrepreensível e venha todas aquelas qualificações. E a Timóteo foi implicitamente dado a mesma coisa, tanto é que Paulo dá as qualificações do presbítero, dizendo no final que ele não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, implicando que ali é a ordenação dos presbíteros. Então, é argumentado que Timóteo e Tito receberam poderes de Paulo para, chegando na igreja, escolher aquelas pessoas qualificadas e eles ordenavam como presbítero. Para fazer isso, eles tinham que estar no nível acima do presbítero, que seria o bispo. E argumentam então que Paulo, já com isso, quando escreve 1 Timóteo e Tito, ele já está antevendo a sua morte, sabe que ele está chegando ao fim, e ele nomeia Timóteo e Tito como seus sucessores. Mas quando a gente olha direitinho isso aqui, a gente vê que não era bem assim. Primeiro, Paulo não dá nenhum sinal de que ele estava sentindo que a morte estava chegando em 1 Timóteo 3. Por exemplo, 1 Timóteo 3,14, ele diz assim, eu escrevo estas coisas porque eu espero ir te ver depressa. Enquanto eu não chego, você vai fazendo isso. Então, ou então, ele diz no capítulo 4, verso 13 de 1 Timóteo, aplica-te estas coisas até que eu chegue. Então, 1 Timóteo não parece ser assim uma espécie de manual do bispo, como alguns consideram, mas é simplesmente as instruções de Paulo para o enviado seu para provisoriamente, temporariamente, enquanto Paulo não chega, ele já vai tocando. Já vai tocando. Não tem nada aqui de que Paulo estava morrendo e já estava deixando um sucessor. As cartas pastorais, elas não são manuais do bispo, como alguns defensores da linhagem episcopal dentro da igreja episcopal defendem. Mas, na verdade, são cartas de instrução para delegados apostólicos para cumprir uma missão específica e provisória. Sobre a ordenação de Timóteo, eles dizem que foi Paulo que ordenou Timóteo, né? E aí é que vem a ideia da sucessão. Paulo ordena Timóteo, que aí sai ordenando outros. E aí a ideia da sucessão apostólica pelos bispos. Mas a verdade é que quem ordenou Timóteo foi o presbitério. 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6 diz que Timóteo recebeu imposição de mãos do presbitério, da qual Paulo participou. Ele participou da ordenação de Timóteo, mas isso foi junto com os demais presbíteros. Então não foi uma ordenação particular de Paulo a Timóteo. Os poderes para ordenar presbíteros, que de fato estão lá, 1 Timóteo 3, 5:22, Tito 1:1, 2 Timóteo 2:2, esses textos não devem ser entendidos à parte do que já vimos no livro de Atos, de como esses presbíteros eram ordenados. Aqui eu não creio que, não dá para provar que Timóteo e Tito receberam poderes para sozinhos ordenar presbíteros e transmitindo para eles alguma coisa. Na verdade, deve ter seguido a prática que nós vemos no livro de Atos. Ele organizava e promovia, dizia para a igreja, olha, precisamos de presbíteros, as qualificações são essas, quem são os candidatos? Agora vamos votar, irmãos. E uma vez votados, escolhidos pela comunidade, então ele impunha as mãos e ordenava como presbíteros, consagrava como presbíteros, mas não que ele pudesse fazer alguma coisa em si. Calvino, no seu comentário na 1 de Timóteo, ele traz uma extensa análise dessa passagem, refutando com muita clareza a ideia de que Paulo teria conferido a Timóteo e Tito poderes episcopais. E aqui já é importante ver que não existe uma diferença no Novo Testamento entre bispo e presbítero. A palavra bispo significa supervisor, episcopos, e a palavra presbítero significa ancião. Elas descrevem a mesma função, de ponto de vista diferentes.
O presbítero é um bispo porque ele é um supervisor. E o bispo é um presbítero porque ele tem que ser ancião, ele tem que ser uma pessoa experimentada. São dois títulos para a mesma função. Elas são usadas simultaneamente em Atos 20. Está dito que Paulo chamou os presbíteros da igreja e disse para que eles pastoreassem o rebanho de Deus. E lá também ele se refere a eles como sendo bispos, né? Como sendo bispos. Deus os constituiu bispos sobre a sua igreja para pastoreá-la, que ele comprou com seu próprio sangue. Só que ele estava falando para os presbíteros. Lá em Tito, capítulo 1, de 5 a 7, você vê claramente o uso dos dois termos para a mesma função. Paulo dizendo a Tito, eu te pedi que você passasse em Creta para você estabelecer bispos, porque convém que o presbítero, eu não me lembro agora da ordem se é bispo e presbítero, primeiro presbítero, depois bispo, mas você vê claramente que é a mesma função, apenas dois títulos diferentes. O próprio apóstolo Pedro, ele se via como um presbítero. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, ele dizia, eu, Pedro, presbíteros como vocês, digo a vocês isso aí, porque o presbítero era a função mais básica e fundamental. Nesse sentido, todo apóstolo era um presbítero, mas nem todo presbítero é um apóstolo, é claro, né? O que eu quero dizer é que não há no Novo Testamento distinção entre bispo e presbítero. Isso é uma distinção que aparece na patrística, no século II, quando a figura do bispo, aquele presbítero que liderava, especialmente nas cidades que abrigavam as sedes das igrejas mais importantes, eles começavam a ter poder maior e deu origem mais tarde ao conceito do bispo monárquico, que tinha ingerência sobre uma área, e mais tarde isso desenvolve no conceito do papado. O bispo de Roma, então, reivindica domínio universal da igreja. Mas isso não é um desenvolvimento do Novo Testamento, mas é posterior, e a gente pergunta se, inclusive, está correto. Na minha opinião, não está. Porque no Novo Testamento parece claro que o plano dos apóstolos era que sempre o colegiado de presbíteros governasse as igrejas, orientasse as igrejas, mas nunca que tivesse na mão de um homem só. Sempre é um colegiado, eles sempre elegem presbíteros, eles é que são responsáveis pela vida da igreja. Segundo Timóteo 2:2, Paulo diz a Timóteo, o que eu ensinei para você, passa para homens idôneos e fiéis, que sejam também capazes de passar para outros. Então, alguns acham que ali você tem a base da sucessão apostólica, através dos bispos. Eu não vejo nada disso. O que eu vejo é Paulo dizendo a Timóteo que treine os homens da igreja, né, para que sejam capazes de ensinar outros. É assim que a igreja se multiplica, é assim que ela promove a sua liderança. Não tem nada ali a ver, tem nada a ver ali com ofício de bispo ou coisa dessa natureza, mas esse é o tipo de argumento que você vai encontrar. Na verdade, a argumentação, o maior peso da argumentação em favor da sucessão de bispos apostólica através de bispos, que é defendida pela Igreja Episcopal, pela Igreja Luterana, pela Igreja Ortodoxa Grega e particularmente pela Igreja Católica Apostólica Romana, é baseado na tradição, na patrística, nas ideias de alguns pais da Igreja do segundo século e do terceiro século. Mas, biblicamente, o governo da Igreja, pelo que a gente escreve, pelo que a gente lê que está escrito, é designado ou planejado pelos apóstolos para ser na mão dos presbíteros. E aqui eu quero chegar na parte do, eu tinha pulado esse slide, né? Mas está aqui, os escritos apostólicos. A ideia de que os escritos apostólicos funcionavam como substitutos da presença apostólica é uma ideia relativamente nova dentro dos círculos acadêmicos, dos estudos neotestamentários. Eu penso que foi Oscar Cullmann, há alguns anos, algumas décadas atrás, que começou com essa ideia. Ele sugeriu, ele trouxe essa percepção que os apóstolos, quando escreviam cartas e as enviavam às igrejas, faziam isso não somente para instruí-las e orientá-las,
Mas estas cartas elas serviam como substitutos da própria presença do apóstolo. Era para ser lida no culto e para ser obedecida como se o próprio apóstolo estivesse falando. Então, esse conceito se percebe, por exemplo, em 1 Timóteo 3, de 14 a 15, quando Paulo diz a Timóteo: estou escrevendo estas coisas para te dizer o que você tem que fazer até que eu chegue. Então, qual era o substituto para a ausência de Paulo? Como é que ele se fazia representar? Através das suas cartas. Então, a carta equivalia à presença apostólica. Isso para nós é da mais alta importância, porque se é verdade que as epístolas apostólicas elas tinham essa função representativa, se elas eram para ser lidas e acatadas, ouvidas e preservadas, como se o próprio apóstolo estivesse falando, se o ambiente inicial em que elas eram recebidas era um ambiente de culto, como se o apóstolo estivesse pregando, então nós podemos dizer que no cânon do Novo Testamento nós temos a presença apostólica. Eu não preciso de apóstolo hoje porque eu tenho Paulo, eu tenho Pedro, eu tenho João, eu tenho Mateus, eu tenho Tiago. Todos eles estão presentes aqui. E quando não todos eles, alguém que era do círculo apostólico, como Lucas, como Marcos, o autor de Hebreus. Então, esse é um conceito revolucionário. Se as cartas, se as epístolas, elas representam os apóstolos, então nós hoje temos a explicação do porquê a igreja ela é chamada de apostólica. Não é porque ela tem apóstolos novos que vêm sucedendo os antigos, mas porque ela tem os apóstolos antigos, os originais, e não o genérico, né? O verdadeiro. Né? Estamos com eles aqui. Por isso que ela é apostólica, nesse sentido, porque se baseia nos escritos apostólicos. O cânon do Novo Testamento, na verdade, o cânon é a coleção, a palavra cânon significa medida, não é? A medida dos livros escritos, inspirados por Deus e aceitos como palavra de Deus, contém aqueles escritos provenientes dos apóstolos ou por gente associada a ele. E representam, então, a verdade apostólica, o depósito apostólico, a interpretação apostólica da pessoa e da obra de Jesus Cristo e serve de fundamento da igreja. Na verdade, o cânon, o conceito de cânon, só faz sentido à luz do conceito de apóstolo. Porque se você não tiver o conceito de apóstolo, aquele que foi levantado por Deus, designado com essa missão de preservar, de interpretar a obra de Cristo e sua pessoa e registrar isso por escrito para todas as gerações, então o cânon do Novo Testamento ele fica sem sentido e perde a sua autoridade. Eu quero ler aqui, no meu livro, 2 depoimentos de autores conhecidos a respeito desse assunto. Tem mais coisa aqui, não estou fazendo divulgação do meu livro não, tá? E estou. Uhum. Aqui tem um cidadão chamado A.F. Walls, que escreveu um verbete no New Bible Dictionary, que é uma obra clássica de pesquisa, né, de referência. Ele diz o seguinte, sobre os escritos apostólicos. O ofício deles, ele diz que a comissão que os apóstolos receberam de dar testemunho do Cristo ressurreto e de sua obra completa estava enraizada numa experiência única que não pode se repetir hoje. O ofício deles não poderia ser repetido ou transmitido. Isso fica claro quando providenciaram a liderança para as igrejas estabelecidas, pois não há o menor traço de que eles transmitiram alguma função apostólica para essa liderança. E essa transmissão era necessária. O testemunho apostólico foi mantido na obra permanente dos apóstolos e se tornou normativa para as épocas posteriores em sua forma escrita no Novo Testamento. Agora uma citação do Philip Schaff, famoso historiador. O módulo é de história, né? O Schaff, então, no livro, na coleção dele, no volume 1 da History of the Christian Church,
na página 570, ele diz o seguinte: nestes escritos inspirados do Novo Testamento, nós temos não um equivalente, mas um substituto confiável para a presença pessoal e a instrução oral de Cristo e seus apóstolos. A palavra escrita difere da falada somente na forma. A substância é a mesma e tem, portanto, a mesma autoridade e poder vivificante para nós, como teve para os primeiros que a ouviram. E aqui o famoso teólogo Herman Ridderbos, na sua obra The Authority of the New Testament, ele diz, ele identifica a origem do cânon do Novo Testamento na fé em Jesus Cristo e na delegação de autoridade que deu aos apóstolos para fundar a igreja. E aí ele fala, abre aspas, a autoridade de Deus não está limitada de forma alguma às obras poderosas por meio de Cristo, mas também se estende à proclamação por palavras e escritos daqueles que haviam sido autoritativamente designados como portadores e canais da revelação divina. A tradição escrita estabelecida pelos apóstolos, em analogia aos escritos do Antigo Testamento, adquire desta forma a importância de ser o fundamento e o padrão da futura igreja. E aqui, finalmente, Abraham Kuyper, na sua obra The Work of the Holy Spirit, que já está traduzido em português, a obra do Espírito Santo, ele afirma que produzir o Novo Testamento foi a obra mais importante que os apóstolos e seus associados fizeram em sua vida, mais do que sinais e prodígios e pregações que proferiram. Paulo alcançou muito mais vidas e influenciou muito mais a igreja do mundo todo com sua carta aos Romanos do que com as pregações que fez em vida e os milagres que executou. É por meio de seus escritos que os apóstolos continuam a falar em nossos dias, e é nesse sentido que a igreja é apostólica. Ela se baseia e se guia pelos escritos deles, os quais, usados pelo Espírito Santo hoje, são usados pelo Espírito Santo hoje para a realização da vontade de Deus. Queridos, então, a nossa conclusão dessa segunda parte, ou seja, quem foram os sucessores dos apóstolos historicamente, apesar de que na parte que vem nós ainda vamos falar um pouquinho da história, mas ao analisarmos o período imediatamente pós-apostólico, nós percebemos que a estratégia dos apóstolos foi escolher presbíteros, homens com determinadas qualidades morais e habilidades específicas para o trabalho, que eram escolhidos de entre a congregação, as congregações, por voto das congregações, pela supervisão dos apóstolos, e que eram instalados, ordenados, consagrados para fazer a obra de pastoreado, evangelização, instrução, preservação dos escritos apostólicos, defesa da fé, instrução dos novos convertidos e edificação da igreja naquilo que havia sido transmitido pelos apóstolos. Então, essa era a maneira pela qual os apóstolos entenderam ou pretenderam que a obra deles haveria de ser concluída. À luz disso, portanto, não há nenhuma base hoje para a reivindicação de alguns de que existe uma linha sucessória que começa nos dias de hoje na função do bispo ou do papa ou de qualquer apóstolo moderno e que vai historicamente até os apóstolos. Porque a sucessão apostólica se faz não por uma linhagem pessoal e histórica, mas espiritual e doutrinária, por pessoas que estão afinadas com a doutrina apostólica, qualquer parte do mundo, qualquer denominação que ama, abraça os escritos apostólicos, aí você tem a sucessão apostólica. Em presbíteros e pastores que recebem esses escritos e os propagam, defendem e ensinam como sendo o fundamento da igreja. Aí você tem a sucessão apostólica, que é espiritual e doutrinária, mas não histórica e pessoal.